Saudações a todos. Vamos trazer para a nossa reflexão do livro Entrega-te a Deus, pelo Espírito Joana de Ângeles. Ela nos traz no capítulo 25 o suave encantamento de servir, né? Sabemos da importância de aprendermos a servir, a nos devotar, né? Termos ali a abnegação, o devotamento em tudo que fazemos. Já aprendemos o quanto isso, já aprendemos porque inclusive sentimos, né? O quanto isso retorna em nosso favor, no sentido de um bem-estar, de um contentamento íntimo, né? Se nós pararmos para pensar, o que seria um espírito superior, aquele que o tempo todo ele não admite, ele não vive sequer a possibilidade de não estar em atividade no bem, né? Então, nós poderíamos imaginar ali a gente que tem momentos, né? Momentos embrionários em que já sentimos esse contentamento, essa disposição e sentimos o resultado, né? Nesses momentos em que verdadeiramente nos entregamos. Imaginemos o que seria esse estado, que algumas vezes nós conseguimos alcançar esse estado que nós adoraríamos que perdurasse, mas não conseguimos, né, manter essa condição. Mas imaginem o estado desses espíritos, né? Numa continuidade desse sentimento de plenitude. E ela coloca então, vamos ver aqui, ela diz: quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Então, está sendo afirmado, né? E nós sabemos já, por tanto aprendizado que temos buscado, que é justamente essa entrega, esse servir que dá o sentido para a vida. O ser humano deve descobrir o objetivo essencial da sua existência, especialmente no que diz respeito ao seu comportamento durante o elevado período de discernimento e de consciência. Porque nós sabemos que é nesse processo evolutivo, né, nós vamos alcançando níveis de consciência mais profundo, né? Quanto mais evoluído o ser, maior o seu nível de consciência. E nesse processo, o discernimento vai se fazendo cada vez mais claro, né? Porque o que seria esse discernimento? É a facilidade de saber o que convém, o que não convém, o que é bom, o que não é bom, né? Então, tudo isso é fruto de um amadurecimento da consciência. Todos os impulsos que nele ocorrem induzem-no ao crescimento, à conquista dos valores transcendentais que aguardam o momento de desenvolver-se, rompendo a couraça que os envolve. Sim, porque nós somos criação divina. E Deus, né, as leis divinas que nos regem, estão inseridas em nós. Deus assim nos criou. Por isso a nossa origem é divina. E por mais que nos desviemos, há uma fatalidade nas nossas vidas, na nossa caminhada, que é nos dirigirmos de volta para o Pai. Porque Deus nos criou e nos deu as oportunidades que estamos tendo e continuaremos tendo, mas oportunidades para retornarmos a Ele em condições, porque Ele nos criou de uma forma simples, ignorantes no sentido de com a possibilidade das aquisições dos conhecimentos. Mas não nos foi dado o conhecimento, tudo é uma resultante de uma construção de cada espírito. Então, nesta caminhada, retornarmos a Ele.
E quem veio e nos disse que abriria esse caminho, porque é o caminho que leva a ele? Jesus. Né? Então, é seguirmos os ensinamentos de Jesus, que verbalizou para nós o pensamento de Deus, nosso Pai, para conseguirmos realmente seguirmos por este caminho. A sua fatalidade do bem, em cujo curso encontra a real alegria que o propele no rumo da felicidade. Ninguém alcança os altiplanos da vida sem os esforços iniciais no sopé da montanha. Por esta razão, o esforço em favor da conquista relevante do ser psicológico deve ter como fundamental significado a tarefa de servir. Por isso que Jesus não só demonstrou, não só viveu, mas enfatizou: não vim para ser servido, mas para servir. Quando alguém não consegue descobrir a finalidade da jornada humana, continua com entorpecimento emocional e paralisia mental, porque tudo no universo é dinâmico e ativo. O serviço em favor do próximo, por exemplo, enriquece aquele que coopera com os tesouros da sabedoria e da compreensão dos próprios limites, como também os dos demais, facultando a conquista da elevação moral que se expressa como despertamento para a realidade profunda do ser espiritual que se é. Então, o serviço em favor do próximo, ele nos ajuda a conquistarmos a sabedoria de compreendermos os nossos próprios limites, porque é importante que compreendamos os nossos limites, não no sentido de acomodação, né? Porque devemos buscar os desafios, mas é muito importante que entendamos que temos limitações, e temos limitações, né? E é importante também que compreendamos a limitação do outro, né? Isso fará com que consigamos viver de uma forma muito mais sábia. Por isso que ele fala os tesouros da sabedoria, quando há essa entrega para o bem, né? Avançando na direção das horas, compreende que é abençoado pelo ensejo de melhor aplicá-las, de forma que deixe rastro luminoso pelo caminho, dando significado interior ao ato de viver. Então, aquele que já conquista esse entendimento, porque se sente refeito pelo bem de servir, ele sabe que é importante que ele deixe rastros luminosos. Ele sabe que é importante passar pela encarnação e deixar marcas, né? E não às vezes, quantas vezes partimos para o plano espiritual, né? E quem fica de repente pode pensar, nossa, que alívio, não é? Há situações, como não, não é? Então é realmente cada um de acordo com as suas obras, né? Que saibamos ali valorizar a oportunidade da vida, valorizar quem está ao nosso lado, né? Deixar marcas positivas nos corações de todos que convivem conosco. E ela continua. Entende que, além do fenômeno biológico do existir, a reencarnação confere-lhe a honra de produzir, de alterar o rumo das ações sempre para melhor, superando os impedimentos que o detêm na retaguarda do progresso. Se diz, né, com certo pessimismo, que aquele que não vive para servir não serve para viver. O que sem dúvida é pejorativo e poderia ser proposto como aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. A vida é uma nobre canção de serviço em todos os ângulos sob os quais seja observada. Em consequência, o ato de servir é manifestação do amor que se alonga do emocional para a realidade prática da ação edificante.
Quando nasce a criancinha, ainda rica das vibrações do claustro materno, mantê-lo em contato com a mãezinha é um ato de amor que proporciona vida e dela fará um ser amante e amado, porque nesta continuação de dependência, as monoaminas da afetividade são captadas pelas terminações nervosas e transformadas em emoções de bem-estar, de segurança, de harmonia. Então, a criancinha, quando nasce, para que ela não se sinta insegura, ela precisa manter-se junto ali, a vibração, especialmente da sua mãe, com quem ela esteve ali ligada por aqueles 9 meses, né? E quando retirada de uma forma brusca, pode já estar iniciando ali conflitos emocionais de grave repercussão, né? Então a importância, né? É um ato de amor, como ela fala. Não recebendo essa carícia, o nascituro sente a ruptura dos vínculos que o mantinham com o seio generoso em que se albergava, sentindo-se desamparado e podendo desenvolver os primeiros futuros conflitos de solidão e abandono. O serviço, portanto, na sua expressão de vida afetiva, é bênção que enfloresce os sentimentos mais nobres. Mede-se a grandeza de um cidadão pelos esforços que empreende para melhorar-se, trabalhando em favor de uma futura sociedade mais justa e mais feliz, né? Então, foi colocado aqui nessas últimas colocações a importância da expressão da vida afetiva, né? E a importância dos esforços para melhorar-se, porque cada um de nós nos esforçando para nos melhorarmos, nós estaremos ali sendo um melhor cidadão, né? E o que é um bom cidadão? É aquele que se esforça por melhorar-se. Conforme ele melhora, ele está trabalhando em favor não só dele, mas da sociedade a que ele pertence. Então, isso é importantíssimo. Uma sociedade mais justa, mais feliz, se faz com a participação, com o esforço de cada cidadão. As suas conquistas são distribuídas equanimemente, de maneira que todos se beneficiam, né? Então, de uma forma que traga ali a possibilidade de todos se beneficiarem. Por mais singelo seja o serviço que tem como meta auxiliar o próximo, transforma-se em contribuição valiosa para o desenvolvimento moral da humanidade. Então, por menor que seja esse raio de ação que se tenha nesse trabalho em favor do bem, né? Nesse trabalho em favor do próximo, esse trabalho no bem em favor do próximo, sempre há uma contribuição valiosa para o desenvolvimento moral da sociedade. Por quê? Uma sociedade que se sente convidada a ter a oportunidade para as lutas naturais, ela se coloca em melhores condições, né? Então, avalia-se a estrutura moral de um povo pela maneira como seus governantes se utilizam da oportunidade de tornar a vida dos seus governados menos penosa e mais rica de possibilidades de desenvolvimento. Quando isso não ocorre, o abismo que separa as classes sob o ponto de vista econômico e social gera miséria vergonhosa, na qual estorcegam aqueles que não tiveram oportunidade de pertencer aos grupos de privilegiados que os exploram. A sociedade, portanto, é o resultado dos fatores que são proporcionados ao indivíduo como célula básica do grupo que a constitui. Quanto mais amplas forem as possibilidades de trabalho e remuneração justa, melhores os efeitos no conjunto geral. Então, é muito importante que entendamos que
é a oportunidade de gerar trabalho que reverta ali em remuneração justa para que cada qual tenha a sua forma digna de conduzir sua vida, né? Tendo ali a remuneração justa pelo trabalho que faz, né? E que a sociedade tenha ali crie essas possibilidades de trabalho. Infelizes desses que se contentam em ter lá os números, né, nas bolsas, né, em todos esses processos aí modernos, como se isso fosse lhe dar uma verdadeira satisfação. Infeliz daqueles que não percebem quando tem ali a possibilidade de gerar, né, de gerar trabalho útil que auxiliará a tantas famílias a manterem-se com dignidade, né? Graças a Deus que temos muitos que assim pensam, né? E aplicam, né? E usam a sua inteligência, a sua condição para gerar oportunidades de trabalho digno, com remuneração justa. Esse deve ser o ideal. E se chegará a isso? Allan Kardec, o eminente codificador, aliás, eu pulei um parágrafo. Desta forma, ninguém se pode eximir de produzir no bem, na solidariedade, cada qual contribuindo com a cota que lhe esteja ao alcance. Allan Kardec, o eminente codificador do Espiritismo, compreendeu essa necessidade, dedicando-se a apresentar soluções fundamentais para o problema da miséria socioeconômica, conforme se pode ler no Livro dos Espíritos, no capítulo referente à lei do trabalho, que é fomentador do progresso, com a consequente lei do repouso, que proporciona renovação de forças e alegria de viver. O repouso, no entanto, não significa falta de ação, conforme pensam algumas pessoas imprevidentes, que optam pela ociosidade, especialmente quando concluem uma fase da vida laboral e ativa, aposentando-se e deixando de trabalhar. Normalmente, nessa eleição mórbida, quer dizer, escolhendo esse caminho do nada fazer, né? Então, normalmente, nessa eleição mórbida, a pessoa candidata-se à depressão, à inutilidade. Pode-se concluir uma tarefa e repousar enquanto se movimenta noutra. Em outros textos, ela fala, né, que a troca de atividade já é um repouso. Ninguém precisa, para repousar, estar esticado, né? Mudar de atividade já traz um repouso mental. Ela vai falar aqui: a simples mudança de atividade constitui renovação de entusiasmo e de energia, porque o importante é encontrar-se estimulado para viver e para agir. O serviço, portanto, de autoiluminação, na sua grandeza e significação, torna-se essencial após o hábito saudável das outras expressões de trabalho. A mente ativa e o corpo ágil pela movimentação contínua proporcionam os recursos interiores para o prolongamento da existência dentro do clima de bem-estar e de autorrealização, assim como de cooperação social. De igual maneira, a mente necessita de contínuo exercício a fim de mais facilmente ampliar a sua capacidade de raciocínio, estimulando o cérebro a proceder à tarefa dos registros que lhe dizem respeito. Mente preguiçosa, candidatura à demência. O trabalho, portanto, de qualquer natureza é bênção de Deus que fomenta a vida e desenvolve o ser, auxiliando-o na ascensão aos rumos elevados da imortalidade. No passado, estabeleceu-se a necessidade de adorar a Deus, renunciando-se à convivência social, ao trabalho ativo, entregando-se à meditação.
Quase todos aqueles que se permitiram essa fuga da realidade terrestre perderam-se em penosos conflitos que os afligiam e que acreditavam ser interferência demoníaca. Sem nenhuma dúvida, nas mentes ociosas, os espíritos frívolos e perversos encontram campo fácil para as perturbações variadas. Jesus deu o mais grandioso exemplo de respeito pelo trabalho. No período invernoso, em que as viagens e pregações tornavam-se mais difíceis, em razão da aspereza do clima, ele trabalhava regularmente na profissão que herdara de seu pai José, dignificando o labor que proporciona felicidade e progresso. Trabalhar, portanto, é orar, especialmente quando esse serviço ajuda a humanidade no seu crescimento intelecto-moral. Belas reflexões, né? Que tudo que nos chega seja analisado, compreendido da melhor forma, para que possamos interiorizar esses aprendizados, essas conclusões, né? Que fiquemos então em paz. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro As Dores da Alma. Iniciamos na semana passada e foi lida a introdução e o capítulo A Crueldade. Eu interrompi antes de finalizar esse capítulo ou retomar. Impossível descrever aqui, nestas rápidas reflexões, os atos terríveis de personalidades da história da humanidade ou analisar sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em seus primeiros passos de ascensão espiritual. Nomearemos apenas algumas criaturas que tiveram comportamentos degenerados, como Nero, Calígula, Carácala, Gengis Khan, Ivan o Terrível, Tamerlão e outras, sem nos determos nas atitudes dessas figuras do passado ou do presente, nem nas incontáveis condutas cruéis de homens que passaram anonimamente pela terra. Todavia, não poderíamos deixar de registrar o fanatismo e o autoritarismo da Santa Inquisição, também conhecida como Santo Ofício, criada em 1233 pelo Papa Gregório IX, que entrou para a história como uma das mais brutais demonstrações de ferocidade e violência contra os direitos humanos. Não saberemos avaliar com precisão quais os atos mais perversos e sanguinários, os realizados pelos executores ou os praticados pelos executados. Aliás, pessoas lutam e matam até hoje, em nome de Deus, para justificar e proteger suas crenças religiosas. A atrocidade, o sadismo, a perversidade e a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana em processo inicial de desenvolvimento espiritual. A espiritualidade, na terceira parte, capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, expõe: o senso moral existe como princípio em todos os homens. Dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. É a questão 754. Vou lê-la inteira. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Tem aqui uma nota. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral
enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. As faculdades do homem estão em estado latente, como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Assim também, em essência, somos todos unos com a perfeição divina que habita em nós. Todo o processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência, o que nos possibilita gradativamente abandonar os gestos bárbaros. Quando a criatura integrar na sua mentalidade o senso moral, que nela reside em estado embrionário, converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas. Um traço comum em toda a natureza é a evolução. Evoluir é o grande objetivo da vida, pois quanto mais progredimos, mais resolveremos nossos problemas com harmonia e sensatez. A maioria dos indivíduos se comporta como se os problemas existissem por si sós e exige que o mundo exterior os resolva. Mas as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós mesmos. Nesse caso, quanto mais percebemos essa realidade, mais aprenderemos como solucioná-los sem brutalidade. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudeza ou a maldade, mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimento espirituais. Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com nossos gestos de amor. Os atos e a vida do Cristo apresentam, sob muitos aspectos, sempre algo de novo a ser interpretado em seu significado mais profundo. A história da humanidade nunca registrou, nem registrará fato tão cruel e violento na vida de um ser humano como aquele ocorrido há quase 2000 anos. Os judeus tinham nas redondezas de Jerusalém uma colina que se destinava à execução dos condenados da época. Era um terreno de acentuado declive, aspecto pesado e sombrio, onde crucificavam assassinos e ladrões. Os gregos deram-lhe o nome de Gólgota, do hebraico Gugulet, crânio. Os romanos chamavam de Calvário, do latim Calvarium, lugar das caveiras. Esse sítio tinha uma formação rochosa que se assemelhava a uma caveira, além de nele se encontrarem por todos os lados crânios em decomposição, expostos ao tempo. Nesse tétrico lugar, um ser extraordinário que queria simplesmente despertar nos homens sua dimensão esquecida, ou ligar esse elo perdido ao poder da vida, foi crucificado penosamente. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram juntamente com dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mesmo diante do sofrimento, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma passagem em Lucas 23. O grande número de pessoas ali presentes representava a violência humana. Para elas não havia sequer um laivo de maldade em suas ações, e se ofenderiam certamente se fossem acusadas de perversas. Jesus, no entanto, as entendia em sua infância espiritual. Todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos no seio da sociedade terrena, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus Cristo legou para toda a humanidade. Vamos passar ao próximo. Orgulho. Na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo de nosso orgulho.
A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo o que existe sobre a terra é criação divina, logo útil e proveitosa. Mesmo que agora não possamos compreender seu real significado. Talvez não entendamos, de imediato, nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar nossa contribuição ao universo. A cada instante, estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Todo envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito e a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Frequentemente, dizemos que certas pessoas são indispensáveis e que muitos indivíduos são improdutivos. E perguntamos mais além: qual o propósito da vida para com estas criaturas ociosas? Não julguemos, com nossos conceitos apressados, os acontecimentos em nosso derredor. Antes, aguardemos com calma, façamos uma análise mais profunda da situação. Assim, agindo, poderemos avaliar melhor todo o contexto vivencial. Desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Essa é a questão 559. Nenhuma ocorrência, fato ou pensamento deverá ser sentido ou analisado separadamente, pois o grande sistema que nos rege age de forma interdependente. Apesar de sermos únicos, todos fomos criados para contribuir coletivamente no mundo e para usar as possibilidades de nossa singularidade. Para tudo há um sentido e uma explicação no universo. Sempre estará implícita uma mensagem proveitosa para nosso progresso espiritual, muitas vezes, porém, de forma inarticulada e silenciosa. Nunca nos esqueçamos de que a vida sempre agirá em nosso benefício, quer nos setores da solidão, quer nos de muitas companhias, ou seja, entre encontros, desencontros e reencontros. A aflição também é um benefício. Todo sofrimento é um ato importantíssimo de conhecimento e aprendizagem. Se bem entendermos, no entanto, as verdadeiras intenções das lições a nós apresentadas, retiraremos tesouros imensos de progresso e amadurecimento espiritual. As dificuldades que a vida nos apresenta têm sempre um caráter educativo. Mesmo que as vejamos agora como castigo ou punição, mais tarde tomaremos consciência de que eram unicamente produtos de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Descobrir a vida como um todo será sempre um constante processo de trabalho dos homens. Efetivamente, a vida é trabalho e movimento, e para fazermos nosso aprendizado evolutivo, há um certo tempo de gestação, se assim podemos dizer. Na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa, e com arrogância nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutivos e inúteis. Poderemos agir no processo de formação e progresso das criaturas, nunca forçar o processo ou criticar o seu andamento. A pretensão do orgulhoso leva-o a acreditar que existe uma santidade desvinculada da realidade humana, ou seja, organizada e estruturada de forma diferente dos princípios pertencentes à natureza. Portanto, não é de ordem divina, mas é da mentalidade deturpada de alguns místicos do passado. Nada é inútil no universo. A divindade age sem cessar, em solicitude e consideração a cada uma de suas criaturas e criações. O progresso da humanidade é inevitável.
Todos estamos progredindo e crescendo, ainda que algumas vezes não nos apercebamos disso. A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. Para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos, senso, emoções e sentimentos, e passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar o progresso espiritual dos outros. Os indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais, bem como o defendem energicamente. Utilizam-se de um impetuoso interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo ou errado, porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem, em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar, e assim se sintam ocupando uma posição de inquestionável autoridade. Quase sempre se autodenominam bem-intencionados e sustentam uma aura de pessoas delicadas, evoluídas e desprendidas, distraindo os indivíduos para que não percebam as expressões sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico, policial e disciplinador das consciências. Nos meios religiosos, os dominadores e orgulhosos agem furtivamente. Não somente representam papéis de virtuosos, como também acreditam que o são, porque ainda não alcançaram a autoconsciência. Exigem e esperam obediência absoluta. São super preocupados com exatidão, ordem e disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões pré-estabelecidos. Possuem uma inclinação compulsiva ao puritanismo, despertando com isso simpatia e consideração nas pessoas simplórias e crédulas. Algumas, no entanto, por serem mais avisadas e conscientes, não se deixam enganar, discernindo logo o desajuste emocional. O capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Espíritos diz respeito a ocupações e missões dos espíritos. Dizem os benfeitores que a missão primordial das almas é a de melhorarem-se pessoalmente e, além disso, concorrerem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. A questão 558. Eu vou ler toda. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa com a vida na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. A autêntica relação de ajuda entre as pessoas consiste em estimular a independência e a individualidade, nada se pedindo em troca. Ninguém deverá ter a pretensão de ser salvador das almas. A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. O ser amadurecido tem a habilidade perceptiva de diagnosticar os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, não controla, mas sim coopera com o amor e com a liberdade das leis naturais. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa de outra. As experiências pelas quais passamos em nossa jornada terrena são todas aquelas que mais necessitamos realizar para nosso aprimoramento. Muitos de nós convivemos, outros ainda convivem, com indivíduos que tentam cuidar de nosso desenvolvimento espiritual, impondo controle excessivo e disciplina perfeccionista, não respeitando, porém, os limites de nossa compreensão e percepção da vida. São censuradores morais, incapazes de compreender as dificuldades alheias, pois não entendem que cada alma apenas pode amadurecer de acordo com seu potencial interno. Não se tem notícias de que Jesus Cristo impusesse cobranças ou tivesse promovido convites insistentes ao crescimento das almas. Teve como missão na Terra
ensinar-nos serenidade e harmonia para entrarmos em comunhão com Deus em nós. Confiava plenamente no sábio e amoroso poder que dirige o universo e, portanto, respeitava os objetivos da natureza, que age no comportamento humano, desenvolvendo-o de muitas maneiras. Sabia que a evolução ocorre de modo inevitável, recebendo ou não a ajuda dos homens. O mestre entendia que se combatêssemos e lutássemos contra nossos erros, poderíamos potencializá-los. Nunca usava de força e imposição, mas de uma técnica para que pudéssemos desenvolver a virtude oposta. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Em João 8. Não censurou ou criticou a atitude inadequada, mas propiciou o desenvolvimento da autoconfiança, para que ela encontrasse por si mesma seus valores internos. Nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e determinarem nossas escolhas. Não é a ajuda real a que se referia Jesus, a crítica moralista, o desejo de reformar os outros, o controle do que se deve fazer ou não fazer. Antes, tais comportamentos revelam os traços de caráter dos indivíduos orgulhosos e ainda distanciados da autêntica cooperação no processo de evolução, que não os deixam perceber, que ocorre naturalmente na intimidade das criaturas.